A história da avaliação de medicamentos em Portugal começa no ano de 1958, com a criação da Comissão Técnica dos Novos Medicamentos. Até então, o principal requisito para a introdução de um novo medicamento no mercado era a aprovação do preço de venda. Como consequência, não eram avaliados os perfis de eficácia e segurança dos medicamentos, nem era abordada a questão das associações medicamentosas, muitas vezes ilógicas e potencialmente perigosas para a saúde pública. Por outro lado, era facilitada a autorização de medicamentos similares em número excessivo, com todos os incómodos que tal facto trazia relativamente à acumulação de estoques e gestão de espaço por parte de fornecedores e locais de venda dos medicamentos. Eu, que nessa altura da minha vida era médico interno dos Hospitais Civis de Lisboa e era assistente de Farmacologia Terapêutica Geral da Faculdade de Medicina de Lisboa, aceitei com satisfação a oportunidade de atuar nesta comissão, que tinha além de tudo um caráter pioneiro a nível nacional e internacional, que se deve sempre destacar. Portugal viria então a conhecer um verdadeiro sistema de autorização de medicamentos e uma entidade reguladora credível para esse efeito. A comissão era inicialmente presidida pelo Diretor-Geral de Saúde, Dr. Augusto da Silva Travassos, e era constituída por 6 vogais. Com a CTNM, tudo mudou, pois os novos medicamentos, antes da sua introdução, passaram a ser avaliados de acordo com critérios farmacêuticos, farmacológicos e terapêuticos. Os resultados desde logo se fizeram sentir. Evitou-se a proliferação de medicamentos similares e, principalmente, surgiu a preocupação de elaborar um estudo técnico mais cuidado dos medicamentos, promovendo a introdução no mercado apenas de medicamentos com qualidade e reconhecido interesse terapêutico. Houve uma história particularmente curiosa, porque tínhamos sido distribuído um processo para parecer um processo referente a um novo antibiótico. Foi-me distribuído esse processo e, ao contrário do que era habitual, foi exercida, houve um grande interesse em que a apreciação desse processo fosse acelerada e vieram funcionários do Ministério à minha casa e eu achei aquilo tudo muito estranho e na primeira reunião que tive fui ter com o Dr. Travassos, que era o Presidente da Comissão, e disse, professor Travassos, mas que interesse especial é isto? Eu vou-lhe dizer, quer ver? E mostrou-me um cartão que dizia, o que é que se passa com o medicamento tal? António de Oliveira Salazar. É evidente que houve um grande interesse em acelerar o parecer e é, apesar de tudo, a única pressão de que me recordo ao longo de todos estes anos. Desde a data da sua criação, a Comissão funcionou junto da então Direção-Geral de Saúde até 1972, altura em que é aprovado o regulamento do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. A Comissão passa então a funcionar na dependência daquele instituto, junto do respectivo Departamento de Comprovação de Medicamentos, Vacinas, Soros e outros produtos biológicos. Assim se manteve até 1984, quando constitui, com caráter consultivo, uma das comissões técnicas especializadas da Direção-Geral de Assuntos Farmacêuticos, funcionando de forma articulada com a respectiva Direção de Serviços de Farmácia e Medicamentos, a quem competia desenvolver as atividades inerentes à autorização de introdução de medicamentos no mercado. Por força da adesão de Portugal à Comunidade Europeia em 1986, tornou-se necessária a adaptação ao direito interno das normas comunitárias que disciplinam a avaliação de medicamentos e a sua introdução no mercado. Eu entrei para a Comissão Técnica dos Novos Medicamentos em 1987. Nessa altura, a Comissão Técnica era formada por 4 médicos e 4 farmacêuticos e funcionava num gabinete, estreito gabinete, cedido pelo Instituto Ricardo Jorge. Era aí que funcionávamos, em condições que hoje são difíceis de compreender para quem conhece as atuais condições do Infarmed. Na altura, a Comissão Técnica dos Novos Medicamentos pertencia à DGAF, Direção-Geral dos Assuntos Farmacêuticos, e se o ambiente de trabalho era extraordinário, porque havia uma discussão contínua dos processos que nós analisávamos, as condições de trabalho eram péssimas.
Basta dizer que trabalhávamos nesse gabinete e com uma mesa onde todos os processos se acumulavam e nas segundas-feiras de trabalho era preciso afastá-los para podermos ter espaço para trabalhar. Por se entender necessária uma designação mais consentânea com as suas novas competências, é alterada através da Portaria 258/91 a sua designação para Comissão Técnica de Medicamentos e revogado o antigo Decreto número 41.448. Eu chego à Comissão de Avaliação de Medicamentos, na altura chamava-se Comissão Técnica de Medicamentos, com a aprovação da legislação que transpunha a Diretiva Europeia sobre Medicamentos. Curiosamente, a primeira coisa com que fomos confrontados não foi exatamente com as exigências europeias, mas sim com o atraso das exigências nacionais. Ou seja, era normal um pedido de autorização de um medicamento demorar 5 anos e, portanto, eu chego em 91 e dão-me para a mão processos de 1987, 86, 88... Em 1993 é criado o Instituto Nacional de Farmácia e do Medicamento, Infarmed, cuja orgânica passa a aglutinar duas instituições a partir de então extintas, a Direção-Geral de Assuntos Farmacêuticos e o Centro de Estudos do Medicamento. Desde então, o Infarmed passa a regular todo o setor dos medicamentos, desde a introdução no mercado e o controle de qualidade até à sua correta utilização e vigilância dos seus efeitos adversos. A Comissão Técnica de Medicamentos passa então a constituir um órgão consultivo do Infarmed em matéria especializada, articulando-se com os diferentes serviços operativos do Instituto com competência nas diferentes áreas específicas. A certa altura, eu e outro colega pediram-nos para passar mais tempo a avaliar processos de genéricos e deram-nos um apartamento onde a banheira estava cheia de processos. Portanto, isso foi o nosso primeiro contacto com a realidade da avaliação de medicamentos. Um exemplo interessante é a dimensão dos processos. Nós estávamos habituados a que um pedido de autorização fosse um dossiê, 2 dossiês. Eu lembro de chegar cá e reparar que um determinado pedido de autorização europeu tinha 800 dossiês. Tudo em papel, não havia outra coisa, né? Houve toda uma adaptação da estrutura, ao mesmo tempo que já o Infarmed começa a perceber que as coisas tinham que decidir nos fóruns europeus. E, portanto, as pessoas do Infarmed começam a participar de forma mais ativa nas discussões europeias, porque se compreendeu que era dessas discussões que nasciam as regras pelas quais tínhamos de nos reger. Portanto, de toda a forma, tínhamos percebido que as coisas tinham mudado. Já não estávamos de forma alguma sozinhos. É então em março de 1996 que é aprovado um novo regulamento da CTM através da Portaria 72/96, que vigora ainda hoje em termos de composição e funcionamento. Quando é publicado o Decreto-Lei 495/99, a Comissão Técnica de Medicamento é transformada na Comissão de Avaliação do Medicamento, embora essa transformação seja mais uma transformação operativa do que propriamente uma transformação legislativa. Isso corresponde a esses 4 anos de experiência muito rica, de 1995 a 1999, em que praticamente a Comissão de Avaliação de Medicamentos, que é instituída em 1999, herda as competências técnicas de um conjunto de peritos nacionais que já estavam na altura bem experimentados na participação no sistema europeu. Talvez os momentos mais marcantes se possa dizer que são essa primeira experiência de embate com o sistema europeu por parte de técnicos altamente qualificados que vêm dos meios clínicos e dos meios académicos e que foram recrutados como, enfim, peritos externos do Infarmed no período de 1996 a 1999 e que, chegados aí, já começam a ter alguma experiência para ombrear a par com os colegas europeus. Como muitos de nós costumamos dizer, não só não estávamos sozinhos, como já estávamos dentro do próprio sistema e integrados dentro do próprio sistema europeu, que, enfim, é um sistema em rede com a participação de todos os Estados-membros. Atualmente compete genericamente à CAM, sempre que solicitada, emitir pareceres em matérias relacionadas com medicamentos, designadamente sobre as autorizações de introdução no mercado, bem como sobre quaisquer outros assuntos de caráter técnico nesta matéria que lhe sejam submetidos pelo Conselho Diretivo do Infarmed. Ao longo dos seus 50 anos de existência e das diferentes geometrias que tem assumido, tem aplicado sempre os princípios do conhecimento científico com o objetivo de proteger a saúde pública, uma vez que o medicamento, hoje em dia, desempenha uma função social extremamente importante. A avaliação dos medicamentos é um momento importante no desenvolvimento de novas substâncias, as quais contribuem para a saúde das populações. O medicamento é um bem de natureza complexa e, por isso, a sua avaliação do ponto de vista científico exige a contribuição de vários peritos de diferentes áreas científicas
E é efetivamente essa a composição da atual Comissão. Ao longo dos anos, a Comissão tem tido por objetivo agrupar peritos independentes que possam, de facto, contribuir com os seus conhecimentos para que se assegure a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, para que estes possam atingir o seu objetivo de proteção da saúde das populações. Enquanto órgão consultivo, a CAM tem um contributo essencial no cumprimento da missão do Infarmed de proteção da saúde pública, ao garantir o acesso a medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. 50 anos de avaliação de medicamentos em Portugal.